Fala galera, muito boa noite pessoal, tudo beleza? Tudo show de bola pessoal? Hoje vamos ter aqui uma super entrevista com Alexandre de Assis, né, aprovado aí na Receita Federal, 23º colocado. Vamos saber aí como é que o cara que é fera, é aprovado na Receita Federal, ISS-BH, ISS Aracaju e ISS-BH foi primeiro colocado. Vamos conversar com ele, vamos bater um papo bem legal para saber como que ele conseguiu chegar nesses resultados. Ele já está por aqui, já estou às dúvidas, né? Show de bola, deixa eu colocar aqui. Opa, boa noite, Alexandre, tá me ouvindo bem aí? Boa noite, professor. Tá me ouvindo bem? Show de bola! Galerinha, confirma pra gente aí se vocês estão nos ouvindo. Nos ouvindo bem por aí. Só fixando o comentário para a galera que for chegando aqui saber sobre o que é a live. Show de bola, show de bola, show de bola. Alexandre, cara, primeiro agradecer pela disponibilidade de ter topado aqui participar da nossa entrevista, né, para agregar para a galera. É muito importante, né, a gente ter o depoimento, o feedback de quem está sendo aprovado nos concursos recentes, para a galera ver que existem várias situações possíveis de aprovação, e para a galera se motivar também e para aproveitar também para perguntar, né? Então, Alexandre, primeira coisa, né, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, falasse a formação, a cidade, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. E, pessoal, sobe o foguinho, que essa live aqui merece demais, hein? Bom, pessoal, eu sou de Curitiba. Comecei os estudos já focados na área fiscal logo que me formei em engenharia mecânica, lá na Federal do Paraná. Isso foi em janeiro de 2018. Naquela época, os concursos fiscais cobravam até mais informática, né, do que TI. Estudei muito informática ali, decorando os atalhos de Windows, etc. Então, comecei em 2018. Em 2018, comecei já focado na Receita Federal, que eu considero que foi um erro, não deveria ter feito dessa maneira. Em 2018, cheguei a fazer o teu concurso aí, o Cefaz Santa Catarina, mas fui aí só para fazer número, né? Não estava estudando para essa prova. Depois, em 2019, fiz ISS Campinas, já comecei assim, a abrir o leque, vi que a receita não ia sair tão rápido. ISS Campinas também não fiquei perto, tinha 2 vagas só. Depois, em 2020, teve Cefaz Alagoas, aí eu já fiquei mais perto, tive a discursiva corrigida. Aí veio a pandemia, daí ficamos aí 1 ano e meio, né, sem ter prova, foi um período bem difícil. Depois teve o ISS Aracaju, que eu fiquei em 17º, cheguei a ser convocado, não assumi. Aí agora ISS BH, que é onde eu estou agora, desde setembro. E finalmente a Receita Federal. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, viram ainda 2018, né? Estamos falando aí de até agora 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, mas a Aracaju, se eu não me engano, foi 20 ou 21, né? Então, era para ser 20, mas não sei se você se lembra Teve que no aquele dia da rolo, prova lá cancelaram, né? Daí ficou para 21. Show. Então veio ali BH depois, aí BH tirou um pouquinho da escola do professor de TI, que não caiu TI, e depois voltei para a Receita de TI. Show de bola. Pessoal, fique à vontade para mandar perguntas, vocês podem mandar perguntas aqui no comentário ou aqui na interrogaçãozinha. Bacana, bacana. Então, engenheiro mecânico, né? Engenheiro mecânico já decidiu aqui fazer concurso ali, já na faculdade, né, Alexandre? Provavelmente já viu alguma coisa aí no mercado que, opa, aqui não está muito legal, então esse negócio de concurso fiscal aqui é o que é legal, né? Então, já falou um pouquinho bem da decisão de por que estudar para concurso. E assim, eu sei que a galera gosta bastante de saber, principalmente no início ali, né? Que é um momento que é mais, digamos, conturbado, porque você não sabe muito para onde é que você está indo. Está entrando num mundo que é novo. Então, fala um pouquinho para a galera do início da trajetória, né? Como é que você começou? Você decidiu que foi estudar para fiscal, e como é que você começou ali a estudar? O que você seguiu de método? Como que você se virou ali naquele início dos estudos? O início eu comecei bem errado, sabe? Porque eu comecei primeiro focado num único concurso, então eu estava estudando as matérias específicas, as matérias aduaneiras da Receita, por exemplo.
Eu também estava aplicando um método de revisão que, na época, algumas pessoas recomendavam, que era aquele 24/7/30, e que ficou muito grande para mim. Ficou assim, eu perdi um pouco o controle daqueles resumos, daquelas revisões. Então, era difícil para mim avançar no conteúdo, né? Então, teve essas questões, levou assim, vou dizer que levou um ano até eu começar a estudar direito, até eu ter um ciclo montado. No começo tentei estudar de madrugada, não deu certo, até eu descobri que a melhor hora era acordar bem cedinho para mim. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, estudava bastante durante a manhã. Então, o primeiro ano ele foi um ano assim de adaptação, né? Que eu poderia ter encurtado o caminho se eu já tivesse começado estudando da maneira correta. Massa, isso é importante para falar para a galera, né? Porque o pessoal geralmente, quanto tempo eu passo? A TV falou que um ano foi só para ele entender o jogo, né? Entender onde é que estava pisando. Então, tipo, utilizando ali coisas que talvez funcionou para alguns, mas para ele já não funcionou tão bem. E adaptando e se entendendo, né? Olha que interessante que você falou. E você percebeu que de madrugada não rendia e que preferia acordar mais cedo. Eu já era o contrário. Se me colocar para acordar de madrugada, pelo amor de Deus, né? Para mim, 9 horas da manhã ainda é de madrugada. Então, eu prefiro ir até mais tarde do que acordar cedo. Então, isso é importante, né? Cada um se conhecer. E como é que você se conhece? Você vai testando e avaliando aquilo que funciona ou não, né? Para você, óbvio. Você pode pegar depoimentos, ver o que a galera está falando e trazer aquilo para a sua realidade e ver se adapta bem ou não, né? Então, iniciou ali, usou algumas técnicas erradas. Uma pergunta que sempre o pessoal faz também, né? Prioritariamente, estudou ali por PDF ou videoaulas? Prioritariamente PDF, mas eu tinha um pouco a ilusão, sabe, que eu poderia exaurir o conteúdo. O que, por exemplo, em TI é uma coisa impossível. Eu descobri depois, né, em outras matérias também. Então, eu achei que eu conseguiria, assim, exaurir mesmo o conteúdo e todas as maneiras de cobrança. Então, esse foi um erro também que foi cometido no início. E isso também tem a ver um pouco com a videoaula. Então, um pouco atrelado, assim, a ideia de que seria preciso assistir todas as videoaulas. Então, nos primeiros meses, eu fazia isso. Eu assistia as videoaulas de todas as matérias. Depois, eu abandonei, fui para o PDF e assisti as videoaulas apenas das matérias exatas, ali de estatística, que eu usava só para pegar as fórmulas, né? Mas, prioritariamente, os PDFs e depois dos PDFs, aí, massivamente, exaustivamente, questões. Massa, show de bola. Então, veio ali, começou, ISS Aracaju. Antes da gente entrar na receita em si, né? Fala um pouquinho aí como foi essa história de Aracaju, a preparação. Eu cheguei a ver a sua entrevista lá com o Mozart, né? O grande Mozart de Leon. Brinquei que ele não é tão grande assim na vida real, né? mas muito massa, bacana demais. Fala um pouquinho sobre a CS Aracaju, né? Até para a galera entender como você foi lá, chegou a ir lá fazer a prova foi cancelada e tal. O Mozart foi muito importante nesse período todo, inclusive do ponto de vista psicológico, né? Para ter alguém que entendesse do mundo dos concursos, que é difícil a gente achar na família, entre os amigos, né? Mas essa questão do ISS Aracaju, em dezembro de 2010, eu estava me sentindo preparado, eu já tinha rodado todo o edital, já estava na fase de exercícios, e eu tive a notícia do cancelamento da prova quando eu estava no avião. Eu saí de Curitiba, fiz uma ponte aérea em São Paulo, uma escala em São Paulo, e quando eu estava em São Paulo, entrando no avião para Aracaju, uma moça do lado falou para mim, olha, acabou de vir uma liminar aqui, estamos suspendendo o concurso. Já estava tudo pago mesmo, né? Poderia cair, ainda havia uma esperança de que o Supremo, no sábado, fosse derrubar aquilo lá, então a gente foi, mas não teve prova. A prova aconteceu dali 10 meses. Então, também é preciso ter uma resiliência mental, né? Porque existe um desgaste psicológico, né? Durante todos esses anos que o concurseiro tem que estar pronto para suportar. Tem coisas que não estão no nosso controle, né? Eu costumo falar bastante para a galera. Está no nosso controle é estudar, tentar utilizar o melhor método possível, o melhor material possível, a melhor técnica, mas tem coisa que não está no nosso controle. Quando é que vai sair o concurso? Vai ter prova ou não vai? Veja esse caso. Já estava lá, já edital, prova marcada, tudo, o cara no avião soube que não ia ter a prova. Não tem coisa que não está no nosso controle. Eu sei que a situação é chata para quem passa por ela e tal, mas você tem que continuar e seguir, né? E aí, veja que interessante, depois você passou ali no ISS Aracaju, mas no meio desse rolo, ou depois, teve o ISS BH. E aí o ISS BH, você foi ali o primeiríssimo, né? O 01 do ISS BH. Conta aí um pouquinho rápido, né? Sobre
o que foi fundamental ali para você conseguir esse resultado no ISS-BH? Depois do resultado, o resultado preliminar ainda do ISS Aracaju, que eu percebi que eu estava indo no caminho certo, isso aí deu muita confiança, né? Eu acho que isso aí ajuda muito o concurseiro a se autoafirmar que realmente alguma hora vai, né? Algum momento você vai ser aprovado. Então, eu consegui fazer um pós-edital do ISS-BH bastante focado. Eu estava com bons materiais, estava assim no meu auge em termos de rendimento. Estava rodando bem o ciclo, e também estava com a tranquilidade, que tem a ver também com o resultado de Aracaju, estava com a tranquilidade que eu tinha feito tudo que eu podia. Né? Então, eu cheguei e fiz a prova do ISS-BH assim, tranquilo. Eu acho que isso também fez a diferença. E também, àquela altura, eu já me conhecia melhor, entende? Eu já sabia melhor como eu funcionava nesse ambiente do concurso. Massa, massa. Então, foi a constância. Constância, assim, o primeiro lugar, ele não Ele é circunstancial, né? O ele é primeiro lugar. Tem circunstancial. uma pitada de sorte ali, né? Você não estuda para ser primeiro, né? Você estuda para passar. É, Você estuda para passar. E aí, óbvio, quando você está fazendo uma boa preparação, estuda pelos melhores métodos possíveis, melhores materiais possíveis, pode acontecer, né? Mas eu costumo dizer que, cara, passou em primeiro, ou passou em último das vagas, ou até está chamando cadastro, vai ganhar o mesmo tanto, né? Vai ser o mesmo auditor, etc. Então tá valendo. E aí, cara, ISS-BH, então, é o órgão que você está atuando hoje, certo? Isso, exatamente. Já rolou a nomeação, né? O Aracaju você acabou não ir, no caso de BH é mais próximo de você aqui, né? Curitiba e tal. E aí, eis que temos o edital da Receita Federal. O edital da Receita Federal, ali finalzinho do ano, né? E nesse momento tu já tinha o resultado do BH? Já tinha sido nomeado, Já tinha sido nomeado. Inclusive, foi bastante desafiador para mim, foi bastante difícil levar esse pós-edital já tendo sido nomeado. Porque, de certa maneira, eu fiz essa prova da Receita mais por uma questão assim, de querer fechar o ciclo, né? Eu comecei estudando para a Receita, então, quando saiu o resultado de BH, a gente esperava que a prova da Receita saísse dali a 3, 4 meses, talvez lá por agosto, setembro do ano passado. Então, eu falei, não, só 3 meses eu estudo, vou estudar. Só que a prova não saía, eu continuei estudando e teve um peso, né? O meu rendimento nesse período ele foi caindo, mas no final deu tudo certo. Mas isso também influenciou quando saiu o edital. Porque eu estava estudando pelo edital anterior, que não tinha TI, né? E que veio com influência em dados, que era ainda uma TI que eu não tinha estudado, né? Uma TI nova. Então, para mim, eu fiquei preocupado. Era uma das matérias com as quais eu estava preocupado, porque eu sabia que eu não estava conseguindo estudar mais tanto, eu já não tinha mais aquela motivação para estudar, e eram matérias novas. Massa. Então, olha que legal, a questão de honra, né? Fazer a Receita Federal e agora ser aprovado aí, a 23º lugar, foi questão de honra, simplesmente. Parece brincadeira, mas não é não, né, pessoal? O ser humano, ele é complexo. O ser humano, ele é complexo, né? Então, saiu ali da Receita Federal. No geral, assim, como você se organizou para enfrentar? Pegando todo esse gancho do que você já tinha nos ciclos anteriores, e do que tinha de coisa nova que você tinha parado de estudar. Lá no começo você estudou aquelas disciplinas, e aí depois reviu isso e, opa, não, eu tenho que fazer um ciclo mais geral, estudo mais geral. E aí saiu a da Receita, então, já tinha feito uma boa base de praticamente todo o resto, né? A contabilidade talvez já tivesse bem, tributário, os direitos, etc., português, as exatas. Já tinha estudado um pouquinho de TI, né? Eu recuperei aqui seu histórico de aluno. Você já começou a estudar com a gente aqui, pelo menos, quando a gente passou a ser independente, lá no curso de questões comentadas de TI, lá em 2021, lá em junho de 2021, né? Então, já tinha estudado um pouco de TI também, embora, como você falou, a Receita ela inovou. Fluência em dados. Meu Deus, o que é fluência em dados? Então, imagina a loucura que é para o aluno olhar, para o candidato olhar, né, naquele momento, e para o professor também foi o Deus do acuda. O que é conceito de fluência em dados, métrica de fluência em dados, né? Então, realmente é algo bem diferente, assim, bem incomum do que a gente acostumava a ser cobrado. Assim. E a gente já estava acostumado com a despadronização dos editais de fisco, porque você fez Aracaju, que teve lá a análise de dados, e você fez BH, que não teve TI. Né? Então, olha a diferença. E aí, Receita veio de novo,
para o cargo de auditor, uma das 4 mais importantes, né? Então, como foi que foi a sua preparação aí, ou de modo geral, e se quiser entrar um pouquinho mais em influência em dados, se você já tinha conseguido ver alguns dos assuntos, ou foi tudo novo ali a partir daquele momento, e como você se preparou para enfrentar essa disciplina na prova? Como eu sabia que eu já não estava mais performando tão bem, eu já estava com um ciclo mais leve, né? Antes, em Belo Horizonte, aqui para a prova do ISS-BH, eu estava fazendo 37 horas líquidas no pré-edital, 44 no pós-edital, e depois que eu já tinha tomado posse, que eu estava fazendo 25, 26, uma boa semana, e assim, em declínio, um ritmo em declínio, eu sabia que eu tinha que focar nas matérias novas ou nas matérias que fazia muito tempo que eu não estudava. Então, por exemplo, as matérias constitucional, administrativo, contabilidade, eu deixei um pouco de lado, português deixei um pouco de lado, e retomei as específicas, as aduaneiras, a legislação tributária federal, que eu já tinha estudado, mas é muito detalhado, não lembrava muita coisa, e a parte nova, a parte de economia, a parte de influência em dados. Massa. E aí, fluência em dados, então, quando olhou aquele edital, beleza. Como é que foi na prática do negócio? O que é que você fez ali para resolver o calo? Eu tomei um susto porque eu vi que a coisa começou a se complicar quando teve a prova do TCU. Né? Prova do TCU, eu fiz em casa a prova, foi uma prova muito cabulosa, uma prova muito fora do parâmetro, e eu já esperava que a Receita Federal viesse em alguma coisa daquele estilo, mais daquele estilo do que de uma prova fiscal tradicional. Só que, como eu não estava com um bom ritmo, eu não consegui fechar todo o edital. Então, principalmente as últimas aulas, as aulas lá de SGBD, lá Cassandra, etc., né, que são as mais pesadas, eu não consegui estudar. Então, eu também foquei muito na revisão das últimas 3 semanas. Né? Na revisão das últimas 3 semanas, pelo menos umas 2 a 3 questões eu acertei por causa daquelas revisões. Né? Também foi um momento assim de consolidar o conteúdo novo que eu estava estudando, porque como eu estava com muita preocupação de não errar questões fáceis, eu não estava tão focado em revisar as matérias que eu estava estudando, mas em estudar o maior número de conteúdo possível. Para caso caísse uma questão fácil, eu acertasse. Né? Caso caísse uma questão fácil de Python, eu acertasse. Não fiquei revisando Python. Eu revisei mais o Python nessa revisão final, que eu considero que foi bastante relevante. Show de bola. O que eu chamo de estudo camada cebola, né? Você tem que, cara, pega o básico. E isso é um problema, inclusive, que até os conselheiros de ensino costumam cometer bastante. Que é aquele cara que quer estudar o top 3 da matéria sem ter visto o básico do negócio. Então ele já chega para mim, olha, professor, qual é o top 3 de influência em dados agora? No caso, o ISS Fortaleza repetiu o ETA da Receita e tirou alguns assuntos. Cara, não tem como a gente saber o top 3 em uma disciplina que não tem padrão e outra. Você não vai conseguir, talvez, se você pega um FGV da vida, quando cobra SQL, caiu até SQL, que não era para ter caído, mas beleza, você não vai conseguir entender o exists se você não entende o select from where, entendeu? Então, é complicado você ir direto para aquele ponto mais direto da prova. Lógico, tem aqueles assuntos que têm baixo custo-benefício. Os assuntos, inclusive, que a gente colocou ali, que é Cassandra, MongoDB, PostgreSQL, Oracle. Cara, você estudar cada SGBD desse é inviável. Mesmo que você estude, na hora da prova, a banca pode cobrar qualquer coisa, né? Qualquer coisa em relação a esses conteúdos. Então, Alexandre, você pegou ali o curso de influência em dados, né? Que é o curso que a gente lançou ali especificamente para a Receita, para cobrir esse edital. Estudou praticamente tudo, exceto as últimas aulas que eram de SGBD. Eu até orientei para a galera, né? A galera perguntava, olha, essas aqui tem baixíssimo custo-benefício, então se não der, é ótimo. Então, ela ficar ali no final mesmo. E depois ainda participou da nossa revisão final da Receita Federal, que foi massa mesmo, tá? Eu seja profissional, mas foi muito, muito legal. A gente costuma passar todo o edital dos pontos que a banca costuma cobrar, né? Se você pudesse dizer assim, cara, como que o curso de felicidade, como que o curso do professor Ramon agregou na sua preparação e no seu resultado? O que você poderia dizer para a galera? Eu entendo que existem determinados cursos que são unanimidade, tá, no mercado. Então, determinadas matérias têm suas unanimidades e influência em dados. Esse teu pacote é a unanimidade do mercado. Então, eu sabia que eu estava estudando com o melhor material possível. A gente sabe que a banca, ela gosta de inovar
aprovado, né? O TCU mostrou bem isso. Então, eu sabia que não dá para cercar todo o conteúdo possível. São livros de milhares de páginas. Mas eu sabia que eu estava assim, estudando pelo melhor material do mercado. E também a revisão, ela trabalha muito com essa questão assim, de memória de curto prazo. Porque tem muita coisa que a gente que é memória de curto prazo. As questões ali, as classificações de machine learning, memória de curto prazo. As fórmulas da matriz de confusão, memória de curto prazo. Então, eu acho que a combinação do curso extensivo com os PDFs e a revisão, ela deu uma incrementada significativa no meu resultado final. Show, massa, massa, massa. Então, você falou ali questão da unanimidade e tal, né? A gente sabe que existem outras opções no mercado, até mais baratas, até incluídas na assinatura. Então, esse foi o principal fator que fez você decidir pelo nosso curso, em detrimento de utilizar outros? Essa questão do preço a gente tem que ver assim de uma maneira, uma perspectiva assim bem relativa, né? Perto de um salário, né, do primeiro salário, isso eu até conversei com o Moza, perto do primeiro salário não é caro, é barato. Acho que a gente tem que, de maneira geral, estudar hoje para concurso é bem mais barato do que era quando eu comecei. Você tinha que pegar um pacote fechado, que era R$ 2.500 para a Receita Federal, e você tinha que comprar um pacote novo a cada concurso. Então, eu acho que hoje o mercado está estruturado de tal maneira que você consegue ter os melhores cursos do mercado e a um preço que, comparativamente ao que você vai ganhar depois, em termos de custo-benefício, é bem atrativo. Show, massa, massa. É o que eu costumo falar para a galera, né? Cara, no primeiro salário, mesmo que você invista em tudo do melhor, eu vou investir no melhor material, vou investir em consultoria, alguém para ajudar, você pegou aí o Mozart no Coach Conselhos, por exemplo. O primeiro salário que você vai ganhar, você já pagou tudo. Na verdade, você já pagou, né? Você já ganhou IFFBH, já ganhou o primeiro salário, já pagou todo o investimento. Né? Eu sei que a gente vive uma realidade que cada um tem sua realidade, cada um tem sua dificuldade, mas se a gente for analisar, né, friamente, hoje em dia é justamente o que você falou. Você pegava um pacote que era R$ 2.500, R$ 3.000, há não muito tempo atrás, há 4 anos atrás, talvez, você pegava isso, a R$ 2.500, R$ 3.000, um pacote ali para o concurso, passava o concurso, você tinha que comprar outro pacote de R$ 2.000, R$ 3.000. Hoje em dia você pega ali uma assinatura básica por R$ 1.000 e tal, e aí você vai pegar mais 2, 3, 4 cursos fora no máximo. Você não vai pegar para todas as disciplinas, porque a boa parte dos bons professores estão no cursinho. Né? Estão no cursinho. Com certeza. Você pegar para ali. Você não precisa pegar para as disciplinas, você vai pegar um ou outro, né? Ali, né? Com certeza você deve ter pegado para outras disciplinas também. E é basicamente isso mesmo, né? Então, mesmo que a gente tenha isso, a gente tem que ter esse entendimento. É igual time de futebol, né? Time de futebol, nem todos os melhores jogadores vão estar no melhor time de futebol, mesmo time de futebol. Você fala seleção, você pega jogador de vários times. Eu acho que também o nível de concorrência ele tá tamanho que você tem que fazer um esforço de pegar o melhor material, né? Para você ter uma tranquilidade mesmo no estudo, né? Porque um projeto, para mim, pelo menos esse concurso, fazer concurso foi um projeto assim, tudo ou nada. Não tinha outra opção. Né? Tu precisava passar. Então, isso também faz diferença na escolha dos materiais, né? Qual o teu nível de compromisso naquele projeto ali? É a questão do desvio, né? Imagina que todo mundo estuda pelo curso X, que tem ali comprovadamente o melhor rendimento, e aí o cara estuda pelo Y, que tem notoriamente um rendimento mais baixo, isso leva ele a um rendimento mais baixo. Então o cara está perdendo no desvio. É igual TI. TI você não vai gabaritar. Você fez até uma boa, você fez ali 8 de 10, né? Sendo que tinha questão fora do edital, né? Fora do edital. Tinha 2 fora do edital, então tu gabaritou a prova. Tinha 2 fora do edital, que era do de SQL ali. Então, cara, imagina agora, você fez 8, tu tá aí na posição 23, vamos supor que tu vai assumir, nem você sabe ainda se vai assumir ou não vai e tal, mas imagina que tu tá na posição 23, e se não fosse esse tua nota em TI, talvez tu tivesse jogado lá para baixo, ou não sei se talvez nem tivesse ficado nas vagas, e mesmo que tu tivesse ficado nas vagas, a tua lotação, por exemplo, ia ser muito modificada. Então, olha a diferença que faz, né? Primeiro, na aprovação, pode te jogar para dentro ou para fora do concurso, e segundo, num concurso dessa natureza como a Receita Federal, que tem lotação nacional, pode definir onde é que tu vai passar em bons anos da tua vida. Então, realmente, você tem que estar junto com a galera que está fazendo ali. Você falou, cara, se o concurseiro, a nível de concorrência, está nesse ponto de pegar aí
sei lá, buscar o melhor professor de exatas, buscar o melhor professor de TI, buscar o melhor professor de cada disciplina, você tem que tentar fazer um esforço para chegar junto com essa galera. Porque senão você concorre muito atrás, né? É como se você está dando 100 metros para o cara correr uma corrida de 200. Não é isso Sim, que com você quer certeza. dizer? Porque uma questão tá fazendo muita diferença, né? Pelos dados aqui, pelos números informais, parece que só 400 e poucas pessoas conseguiram fazer os mínimos em toda a prova da Receita Federal, de 50 mil inscritos. Ainda que a gente sabe que a concorrência real não é isso, mas é um Uhum. número muito baixo, né? Então, realmente, uma questão faz muita diferença, né? Quantas pessoas não tiveram a discursiva corrigida por causa de uma questão? Então, essa era uma preocupação que eu tinha, né? Caso viesse a acontecer isso, eu tinha tranquilidade que eu tinha feito a minha parte, sabe? Isso, você não pode ficar ali nas disciplinas, nas outras disciplinas importantes, ainda mais considerando disciplina que, cara, entre as 4 mais importantes da prova. É aquilo que eu costumo falar pra galera. Galera, se você vai ter que fazer escolha, priorizar, prioriza investir mais naquilo que vale mais. Né? Então, isso inclusive questão de tempo também, né? Eu vejo muita gente dedicando tipo, o mesmo tempo que dedica lá para um direito que cai menos e para TI, porque quer fugir de TI, ou tem medo de TI, aí que acaba dedicando menos e tal. Então tem que ter essa diferenciação, né? Beleza. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode mandar também. Aproveita aí o Alexandre, tá? Aproveita o Alexandre. Multi-aprovado aí, né? Agora a galera gosta com essa mania de ser multi-aprovado nos fiscais, né? Então, depois sai escolhendo. O bom é isso. Depois, a dificuldade depois é escolher, mas é uma dúvida boa. E assim, no dia da prova, no dia da prova da Receita Federal, em relação à prova geral, depois a gente entra um pouquinho de influência, nas questões de influência. Mas o que você achou? O que você sentiu naquele momento da prova? Porque assim, na hora que a gente vai fazer na prova, às vezes a gente tem algum sentimento. Mas, cara, tá, parece que vem pra mim esse negócio aqui, tá lisa a prova. Não. A prova aqui, cara, não dá, não vai dar, vou ficar no ISSPH mesmo, aqui não vai ter condição. Qual foi o seu sentimento na hora da prova? A prova da manhã eu senti mais complicada, sabe? Eu senti mais insegurança com relação à prova da manhã. Português, economia, é complicado, né? Porque a banca ela tem seu jeito. Então, por exemplo, em economia e finanças públicas, era 6 questões. Daí, o que a gente espera? 3 de cada, talvez, ou 4 e 2. Né? Eu, em finanças públicas, tinha uma boa base. Em economia, nem tanto. Economia era uma matéria que eu tinha estudado menos. E quando eu chego na prova, eram 5 questões de economia e uma de finanças públicas. E essa de finanças públicas, para mim, estava muito difícil. Né? Então, eu sabia assim que eu poderia ter alguns problemas na primeira prova. Na segunda prova, eu já me senti mais confortável. Tá? Mesmo nas matérias específicas, ali, as aduaneiras, eu senti que eu tinha uma certa margem, assim, fazendo a prova. Beleza, beleza. E aí, em relação à fluência, né? Fluência em dados barra TI, pessoal, fluência em dados é só o nome que a banca inventou, né? Mas quando a gente chama de análise de dados, tecnologia de informação e tal. A gente já falou um pouquinho da pontuação, né? Mas se quiser repetir para a galera, e como que você encarou as questões? Você passou pelas 10 questões ali de fluência na prova de auditor, e como você encarou as questões de modo geral, e se você, na hora da prova, percebeu, de repente, o que é estava dentro ou fora do edital, e aquilo que você tinha que saber ou não, né? Porque a gente tem que saber, cara, isso aqui, como você falou que se preparou bem, na hora da prova, isso aqui não é para eu saber mesmo e tal, né? Então, fala um pouquinho mais sobre a prova de influência, as questões de influência, o que é que você sentiu em relação a elas? Eu tinha uma preocupação grande com relação às questões de algoritmo em si, né? Questão de Python, de R, porque ali, para mim, assim, era uma questão que se eu não soubesse determinada função, era mais difícil, né? Era mais difícil dar um chute orientado nesse tipo de questão. E quando abriu quando eu me deparei com aquelas 2 questões fora do edital, eu não achei que era fora do edital, né? Mas eu falei assim, nossa, eu não sei disso, eu não vi nada disso. Então essas 2 aqui eu vou ter que chutar. Por outro lado, eu saí de maneira geral na matéria bem confiante. Até, na verdade, saí até um pouco triste com determinadas questões que eu queria que tivessem caído e não caíram. Né? Por exemplo, questões lá do TCU, que eram questões difíceis, que eu já tinha estudado. Aquelas questões de frequência de termos, né, que aparentemente são difíceis, mas se você sabe a fórmula, são fáceis. Pô, eu fiquei triste que não caíram. Mas então foi assim, meio a meio. Né? As questões de algoritmo em si, eu tive mais dificuldade. Olha que interessante a palavra do Alexandre, né, pessoal? Quando a pessoa se prepara bem para uma disciplina, ele quer que a prova venha difícil. Ele quer que caia
realmente matando ali dentro do que foi estudado e dentro do que a gente já tinha. Porque são duas realidades, né, Alexandre? O cara que fez aquela prova do TCU, o cara sofreu. Porque a FGV ali mudou o padrão. Então, antes era um nível de cobrança e ali é outro nível de cobrança a partir dali. Só que de lá para cá, já fazem 2 anos. Então, quem está se preparando em alto nível tem que estar adaptado para aquela realidade. Tem que estar adaptado. Então, essa chega realmente no nível de torcida. Não, eu quero que caia para mim montar uma árvore de decisão. Entendeu? Então, é nesse nível de preparação que a gente faz aqui, né? Inclusive, a gente trabalha isso nos cursos, nas revisões, etc. Porque a gente olha para isso, olha para a banca, cara, tem que enfrentar a banca. E quem está bem preparado quer isso mesmo. Né? Inclusive, quando saiu lá você faz Minas, etc. Minas está de marcação que não foi TI, né? E a CSBH não caiu TI, você faz Minas não caiu TI. Então, quando saiu você faz Minas, que não teve TI, meus alunos ficaram tristíssimos. E olha que louco, porque TI geralmente vai multiplicar, a galera quer fugir. Mas a galera me recusa a deixar de estudar TI, porque a galera está vendo que consegue utilizar aquilo como diferencial, né? Seja para aprovação, seja para pegar melhores posições, etc. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? A galera perguntou ali, acho que você já acabou falando, né? Em média, quantas horas de estudo diário? Se quiser repetir para o pessoal aí, a Bruno perguntou. De segunda a sexta, isso em pré-edital do ISSBH, né? De segunda a sexta, 7 horas líquidas. E depois sábado, 2 horas líquidas, domingo, 1 hora líquida. Fechando ali umas 37, 38. Nem sempre fechava 38, às vezes eu ficava devendo um pouquinho. Isso em pré-edital. Pós-edital, eu subia para 44. Mantinha as 7 horas líquidas durante a semana, porque era meu limite físico. Não conseguia ter uma constância com mais tempo do que isso. E aumentava a carga nos finais de semana. De novo se conhecendo, né? Interessante. O limite físico dele era 7. O meu já não era, o meu já era menos. Cara, quando eu fazia 7 no dia, eu fazia só 2. Então, eu já sabia que o meu limite é 5. Podia estar tanto trabalhando, não trabalhando, era isso. Você tem que se conhecer. Lógico que você tem que não deixar isso usar como sabotagem, né? Não, meu limite físico é 2 e aí eu vou ficar assistindo Netflix o resto do tempo. Não, mas você tem que se conhecer, é importante isso, né? Então, acho que o Pedro perguntou ali. Então, Pedro, antes do BH, era só concurso, né? Era foco exclusivo no concurso. E aí, depois que entrou no BH, aí foi misto, né? Show de bola. A galera perguntou dica inicial ali, mas a gente vai deixar essa parte final. Ok. E aí, agora? Está realizado aí com esses resultados, né? Cumpriu o dever de honra ali, né? A meta de honra. Já decidiu que rumo vai tomar ou ainda está pensando? Na verdade, ainda estou aguardando. Acho que essa decisão eu vou tomar só no último minuto mesmo, cravá-la no último minuto. Eu acho que as duas carreiras têm seus pontos fortes, seus pontos mais fracos. Então, tem muita coisa que está fora do nosso controle, né? E é isso que pega. Eu acho que, independentemente da decisão, nesse tipo de caso, assim, nunca vai ser com 100% de certeza, né? Sempre vai ter uma incerteza envolvida. Sim. E os dois estão naquela história, a decisão boa, né? A decisão boa, para onde for, para onde se ficar em BH tá ótimo, se for para Receita tá ótimo. Né? Então, aquela decisão boa, não tem muito como, cara, vou adivinhar, vou chutar aqui um lado, adivinhar, e isso vai ser 100% melhor. Não, cada um vai ter seus prós e contras, e realmente não é uma decisão tão fácil. O Marconi perguntou, em que momento você acha que realmente progrediu nos concursos? Qual o divisor de águas que você recorda no seu aprendizado? Boa pergunta, excelente. Ali, quando eu fiz Cefaz Alagoas, que eu já tinha cerca de 2 anos de estudo, ali eu vi que eu realmente estava progredindo. Né? Pelo resultado que eu tive na prova, que eu já tive a discursiva corrigida, e pela constância que eu estava conseguindo manter. Porque nesses primeiros meses, nesse primeiro ano, eu ainda não sabia qual era o meu limite. Às vezes eu puxava mais uma semana, fazia 45 numa semana, daí na semana seguinte fazia 25. Então eu também precisei aceitar que o meu limite era 37, 38 e mantive isso constantemente. Depois de alguns meses veio o Cefaz Alagoas e eu comecei a perceber que eu estava no jogo. A partir desse momento, quando deu 2 anos de estudo, eu tive confiança que realmente estava progredindo. Não teve um marco, não. Foi a constância se mostrou, né? Aquela história do bambu chinês, né? O bambu chinês passa anos para crescer e quando cresce ele atinge metros de altura. Então, é aquela história, né? Tem uma frase que o pessoal usa, né? Como é estudar tanto para o resultado vir do nada, né? Então, a gente faz isso. Não é que o resultado vir do nada, cara. A própria pergunta
já remete, né? Fala geralmente isso para trabalho, né? Como é trabalhar tanto para o sucesso vindo nada. Então, a mesma coisa. Você já estava 2 anos estudando, né? Não é pouco tempo, né? 2 anos estudando. Então, óbvio que começa a aparecer as coisas. Só que quando começa a aparecer, é igual no chinês, são métodos. Então, começa a aparecer muita coisa. E aí você já está acostumado. Cara, você vai fazer o IFS Aracaju, você vai fazer o IFS PH, você vai fazer receita. Se você for fazer outro, por exemplo, espero que não desvestir dessa cachaça, né? Mas vai fazer outro, vai ficar muito mais fácil o processo. Porque você, primeiro, você entende como é o jogo, entende como é jogar o jogo, você sabe as regras do jogo, que não são complexas, né? São difíceis de executar, mas não são complexas. E você agora tem inteligência emocional de, opa, peraí, eu sei quando quando não é, o que tem que fazer, o que não pode fazer. Então, acaba ficando um processo. Eu sei que até o primeiro, né, a galera tem muito isso, até o primeiro, até passar no primeiro ali. E assim, interessante é que basta passar em um. O Alexandre poderia ter parado em Aracaju e acabou. É um campeonato de pontos corridos, que é vários jogos, mas basta ganhar um jogo. Esse é o legal de concurso. Basta ganhar um. Poderia ter, por exemplo, vai sair concurso agora do Ministério do Planejamento, 300 vagas, foi o primeiro cargo que eu assumi. Eu poderia ter parado lá. Tem muitos colegas que estão lá, tá ótimo. Mas você pode começar a brigar outros campeonatos, né? O cara ganha ali o campeonato do país. Eu nem entendo muito de futebol, mas eu gosto de fazer essa analogia que é mais fácil para o pessoal visualizar, né? Você vai brigando outros campeonatos, basta ganhar um jogo, e aí se você ficar viciado no negócio, aí você continua fazendo outro, assim, para ficar com essa dúvida boa aí para o Alexandre tá agora. Beleza, Alexandre, show de bola. Cara, eu acho que assim, no geral, era isso que a gente tinha para bater um papo. Se você quiser deixar mais alguma dica para a galera aí que sonha em ser fiscal, pode ficar à vontade. Já agradecendo demais a sua participação, a sua disponibilidade. Eu acho importante isso, eu vou tentar começar a trazer mais vezes, mais gente, porque às vezes é difícil conseguir um contato com a galera, né? Como é aula, geralmente os coaches eles conseguem mais facilidade, porque ele tem todo o contato direto ali, né? Então a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de fazer isso, mas até para fazer o levantamento de quem passou, quem não passou é complicado. Às vezes está lá o nome de vocês, já está só o primeiro nome, só o segundo nome, né? Cara, eu não sei quem é. Então tinha feito o levantamento, por exemplo, tinha passado 29 em auditores. Aí hoje já me mandaram mensagem, uma menininha que mandou lá, que já é a 30, porque ela estava lá com o nome, só metade do nome, né? E eu acabo não colocando no resultado. Mas vamos lá, deixa a dica para a galera aí, o que é que você recomenda para a galera que sonha em ser fiscal em um dia? Olha, eu acho que é muito importante ter um método de estudo que você perceba que está funcionando para você, que está permitindo que você estude com constância. Esse método, eu entendo que ele tem que estar baseado em PDF, na teoria. A base tem que ser uma base teórica em PDF. Depois, você precisa fazer muitas questões, muitas mesmo, porque você vai aprendendo também com as questões, você vai descobrindo a criatividade da banca com as questões. E a partir desses dois materiais, você também vai construindo um material de revisão próprio, né? Que, nesse caso, por exemplo, de fluência em dados, eu não tinha, mas tinha o teu curso. Então, serviu para substituir. Porque nas últimas 2, 3 semanas, é fundamental, eu entendo que para mim fez muita diferença, retomar todo esse material, retomar os principais pontos de todo o edital. E a gente sabe que tudo não dá para fazer, a gente tem que fazer escolhas, né? Tem que fazer chutes mais direcionados, mas atacar aqueles pontos que são mais quentes nas últimas 2, 3 semanas para chegar com a cabeça, assim, com a memória fresca na hora da prova. Eu acho também que o concurseiro ele precisa ter uma resistência mental para aguentar o período, porque tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, né? A pandemia foi o maior exemplo disso, né? Quando eu estava me sentindo já mais próximo da aprovação, veio uma pandemia que me fez assim, esperar 1 ano e meio para a próxima prova. Então, eu acho que o concurseiro ele também precisa ter esse comprometimento, né, consigo mesmo para pagar o preço, para ir até custe o que custar, fazer o que for necessário até a aprovação. E a outra questão que eu quero falar é que depois, né, todo mundo diz isso e é verdade, depois vale muito a pena, tá? Em termos remuneratórios, em termos de qualidade de vida, é muito bom. Eu não conheço ninguém que passou e tenha se arrependido, muito pelo contrário. Então, vale muito a pena mesmo. Show, beleza.
Pessoal, vou só pegar aqui mais algumas dúvidas, né? Se o Alexandre tiver essa disponibilidade aí, ó. Qual a maior motivação que você teve ou tem, né? Olha, essa pergunta é profunda, né? Olha, eu acho que a motivação vem um pouco da questão familiar, assim, né? De eu ter um compromisso, porque o concurso ele é um projeto coletivo. Ele não é um projeto só individual. Ele envolve a tua família, né? Ele envolve tua mãe, teu pai, todo mundo. Então, eu até estava falando aqui que uma das coisas que eu lamento é que minha avó faleceu nos últimos anos, durante o período, né? E ela, quando eu comecei a estudar para a Receita Federal, ela ficou feliz e tal, né? A Receita Federal. Então, hoje eu estou aprovado na Receita Federal e não posso ligar para ela e contar, dar essa notícia. Mas eu acho que isso envolve, assim, isso transcende também a questão profissional, a questão remuneratória e entra também numa motivação de um compromisso, de um projeto coletivo. Perfeitamente, show de bola. Alexandre, cara, parabéns, né? Parabéns mesmo por todos os resultados, né? Por ter sido resiliente ao ponto de colher os frutos. Agora, cara, desejo sucesso. E qualquer coisa, quando estiver aqui pertinho, vamos marcar um café para se conhecer presencialmente. Estou aqui à disposição de você, da galera também. Agradecer, desejar boa noite para o pessoal. Acho que agregou bastante, deve ter trazido aí bastante luz para a galera, que estava meio perto ali. E parabéns, garotinho. Tamo junto. Valeu, abração, pessoal. Se quiser deixar alguma palavra final, fica à vontade. Obrigado, professor. Te agradeço pela conversa, pelo material. E é isso aí. Abraço. Valeu, valeu.